Oi, meus queridos alunos do sétimo ano. Estamos aqui para a nossa primeira aula online, estudando em casa. História. Primeiro, vocês vão pegar o nosso livro de história para a gente poder iniciar a nossa leitura. Hoje nós iremos falar sobre o Império Songhai. Está na página 19 do nosso livro. Encontraram? Espero que todos vocês estejam ansiosos para a gente retomar os nossos estudos, né? Esse período em casa, todo mundo isolado, para o bem de todos, é claro. Então, todos estão com muita vontade de estudar. Vamos lá, iniciando a leitura comigo, página 19. O Império Songhai. Por volta do ano 800 depois de Cristo, o povo Songhai habitava uma área próxima ao rio Níger, onde fundou a cidade de Gao, que era sua capital. Em 1325, essa cidade foi dominada pelo Império do Mali e só reconquistou a independência 50 anos depois. No século XIV, época em que era reino, Songhai tinha como principais atividades econômicas a pesca e o comércio local. Marinheiros muito habilidosos, os Songhai dominavam a navegação no rio Níger, que era o principal da região do Sahel. Lembrando que a região do Sahel é aquela faixa que se estende abaixo do deserto do Saara. Além disso, estavam localizados em uma área com grandes minas de sal, produto bastante valorizado na época e que era trocado por ouro com outros povos, favorecendo o acúmulo de riquezas no reino. Mas por que será que o sal era tão importante naquela época? Lembrando que naquela época não tinha tecnologia, não tinha geladeira, não tinha refrigerador, tudo era mantido, né? Ou seja, servia para que a carne não apodrecesse, ele conservava o sal. Então, ele foi muito utilizado e muito valorizado naquela época. Hoje, sal é o produto mais barato da nossa feira do mês, mas naquela época ele tinha um valor econômico muito satisfatório. Tinham pessoas que recebiam até sal como o salário. A palavra salário vem da palavra sal, justamente porque muitas pessoas recebiam pagamento com punhados, ou seja, quantidades de sal que elas recebiam como pagamento pelo seu trabalho. Continuando a leitura. Observe o mapa aí na imagem do Império Songhai. Essa parte verde do mapa que você pode ver, ela é toda a extensão, né, que o império cresceu. Você vê o Império do Mar ao centro, as cidades de Gené, Combissalé, Tumbuktu e o rio principal, que é Níger, e a sua capital, Gao. Características do Império Songhai. Ele localiza-se na África, na região noroeste do continente. Ele foi um dos maiores impérios africanos da história. Sua base de poder era sobre a volta do rio Níger, ou seja, em torno, né, do rio Níger. Nos dias atuais, Níger é Burkina Faso. Capital do reino, Gao. Principal religião, islamismo. Língua oficial, Songhai. E a forma de governo, monarquia. É interessante você observar esse mapa. E se você pegar um mapa atual, você não vai achar o país de Songhai. Você acha o país de Gana, o país de Mali, que foram os reinos estudados nas aulas anteriores, mas você não encontra o país de Songhai. Isso é só para a gente ter essa curiosidade. Não tem. Continuando a leitura do livro. No século XV, os Songhai já tinham um império consolidado, que se expandiu com a conquista do Império do Mali. Observe aí no mapa do livro, na página 13. A cidade de Tumbuktu foi destruída e houve um massacre, principalmente contra os intelectuais da Universidade de Sankoré, pois que os intelectuais eles mantinham contato com os povos inimigos de Songhai. A cidade de Gené também foi ocupada. Mas, ao contrário do que houve em Tumbuktu, seus habitantes não foram tratados com violência. Após dominarem o Império do Mali, os Songhai passaram a controlar as rotas de comércio transariano no Sahel.
mantendo relações diretas com as populações árabes muçulmanas no norte da África. Tombuctu foi reconstruída e, com o novo impulso dado ao comércio, voltou a ser uma cidade economicamente próspera. Em Tombuctu também foram construídas muitos madraçais, que eram tipo escolas, para ampliar os estudos do Alcorão e das leis islâmicas. O Império Songhai organizou-se em um grande estado centralizado, comandado pelo imperador, e seguia rigidamente as regras do Alcorão. Continuando. Porém, as cidades mercantis mais importantes, como Tombuctu, Dijené, Walata, Talasa, tinham relativa autonomia e eram governadas por chefes locais. Um dos imperadores de Songhai, Asker Mohammed, no início de seu reinado, chegou a fazer uma peregrinação a Meca, semelhante à viagem de Mansa Musa e do Siddhartha Gautama também. Por meio de guerras e sob o domínio de Asker Mohammed, o Império Songhai alcançou o poder máximo e conquistou muitos territórios. Contudo, entrou em declínio no século XVI, principalmente após a destituição do imperador pelo próprio filho. O próprio filho se voltou contra o pai. A chegada dos europeus à África e a invasão de Tombuctu pelo Reino de Marrocos em 1591. Lembrando que essas invasões, elas se davam também porque os povos vizinhos queriam tomar o Império de Songhai para ter o domínio sobre as salinas, né? Porque o sal ele era muito valorizado, e a questão do ouro também. Aí você vê na imagem o interior de um madraçal, representado em ilustração, publicada em um poema do escritor persa Elias Nizami, em cerca de 1550, no ano. Aí você vê pessoas estudando, lendo o Alcorão, porque os madraçais eles eram escolas, mas também eles serviam de pousada para as pessoas ricas e nobres da época. Você vê agora a Mesquita de Sancoré nessa imagem. Ela se tornou um grande centro cultural onde sábios sahelianos estudavam e eram produzidos nela também textos diversos, como crônicas que exaltavam a história e o passado do reino. Songhai valorizava bastante a questão da educação. Nessa outra imagem sobre o reino de Songhai, você vê aí na imagem a tumba de Asker Mohammed, que foi governante do reino entre os anos 1493 e 1528. O grande comércio de ouro pelo Saara, que foi o sustentáculo dos reinos da região, começou a decair a partir do século XV, por causa da presença dos portugueses na costa atlântica da África, onde comercializavam ouro e outros produtos pelo mar. O fim de Songhai se deve ao conflito com Marrocos pelo controle das fontes de sal no Saara Central. Atividades sobre o Império Songhai. Você vai ler o livro na página 19. Você lê o texto e responde essas duas questões. Cite as principais atividades econômicas desenvolvidas no Reino de Songhai. E a segunda, identifique os motivos do declínio do Império Songhai. Não esqueça de colocar o seu nome, o número da chamada e se você é do sétimo A, B ou C. Continuando. História dinâmica, a tradição oral africana. Livro, página 21. Nessa imagem, você percebe que tem um senhor, né, um adulto, conversando com crianças africanas. Esse adulto ele é conhecido como griot ou griote. Os griot ou griotes, eles eram os guardadores das tradições orais africanas. História dinâmica, a tradição oral africana. Acompanhe comigo. Por muito tempo, a historiografia ocidental defendeu que um povo sem escrita era um povo sem história e sem cultura. Lembrando que os indígenas também sofreram por isso, porque os africanos tinham também a sua história oral e os indígenas da mesma forma.
E a história atual vê justamente a necessidade de resgatar essa história que foi esquecida, porque ela tem sim significado e importância. Continuando. Assim, a África, onde sempre prevaleceu a tradição oral, foi relegada a uma posição de inferioridade. Na década de 1960, historiadores africanos criticaram essa visão e passaram a pesquisar a história da África sob a perspectiva de seus compatriotas. Assim, voltaram-se para as fontes orais, sobretudo para os griots. Os griots, que são os contadores de história, responsáveis por preservar a memória dos acontecimentos de seus povos, reforçando a sua identidade. A primeira obra a usar a tradição oral foi Sundiata Keita, ou A Epopeia Mandinga, de 1960, escrita por Djibril Tansi Niani, que conta a história da fundação do Império do Mali. Leia a seguir o que alguns estudiosos afirmam sobre o tema. Essa leitura está no livro, na página 21. Para o malinês Amadou Hampâté Bâ, esse tipo de pensamento de que um povo sem escrita é um povo sem passado é limitado, equivocado, pois toma como cultura apenas aquilo de que encontramos evidências, ou seja, a escrita registrada sobre um suporte físico, ou seja, concreta, um exemplo, um livro. Advém daí a necessidade de escrever a história dos povos da África, longe do binômio, ou seja, da associação de dois elementos. Do binômio, qual binômio? O colonizador e o colonizado. Afastando o mais possível da historiografia colonial. Porque a historiografia colonial, ela mostra só a visão do colonizador, esquecendo assim a visão do colonizado. Nas palavras de Chimamanda Adichie, tomar como evidência apenas um lado da narrativa é correr o risco de uma história única, que prioriza apenas uma versão dos fatos. Segundo a autora, é impossível falar sobre uma única história sem falar sobre poder. A imparidade historiográfica africana está ligada à oralidade como elemento legítimo e válido para se pensar a história, pois é através desta, centrada também na ancestralidade, coletividade do grupo e na identidade, que o indivíduo africano é constituído e construído socialmente. Ou seja, toda a tradição da história africana ela está sustentada na base oral, passada de geração a geração a sua história através principalmente dos griots, que até hoje ainda eles existem e vão repassando essa história de geração para geração. Em África, a oralidade precede a escrita. J. Kizerbo afirma que o movimento de reescrita da história africana não se trata de construir uma história de revanche, que relança a história colonialista como um bumerangue contra seus autores, mas de mudar as perspectivas, e ressuscitar imagens esquecidas ou perdidas. A historiografia ocidental dominante realiza uma análise unilateral que prioriza muito mais o documento escrito exposto sobre um suporte físico do que a tradição oral, não dando voz a essa história. Então, para os povos africanos, a história, a oralidade, a palavra, ela tem muito mais valor, né, do que somente a escrita. A palavra tem poder, a palavra tem valor. Até os dias de hoje, os griots ou griots seguem seu papel de guardiões da tradição. Você observa a imagem, você vê, né, um griot contando histórias. Contadores de histórias, mensageiros oficiais, guardiões de tradições milenares. Todos esses termos caracterizam o papel dos griots ou griots, que na África Antiga
eram os responsáveis por afirmar ou por firmar tradições comerciais entre os impérios e comunidades e passar aos jovens ensinamentos culturais, sendo hoje em dia a prova viva da força da tradição oral entre os povos africanos. Os griotes são os guardiões da palavra, responsáveis por transmitir os mitos, as técnicas e as tradições de geração para geração. O termo griot tem origem no processo de colonização do Império Africano, sendo a tradução para o francês da palavra portuguesa criado. Em sociedades marcadas pela escravidão, os sujeitos foram historicamente considerados meros objetos sem memória. Nesse sentido, é importante relembrarmos a importância da memória para esses povos, sendo os griotes a manifestação viva de uma memória transmitida de geração em geração. Quando falamos de tradição em relação à história africana, referimos à tradição oral, e nenhuma tentativa de penetrar a história e o espírito dos povos africanos terá validade a menos que se apoie nessa herança de conhecimentos de toda espécie, pacientemente transmitidos de boca a ouvido, de mestre a discípulo, ao longo dos séculos. Essa herança ainda não se perdeu e reside na memória da última geração de grandes depositários, de quem se pode dizer são a memória viva da África. Os primeiros arquivos ou bibliotecas no mundo foram o cérebro dos homens. Antes de colocar seus pensamentos no papel, o escritor ou o estudioso mantém um diálogo secreto consigo mesmo. Nas sociedades orais, não apenas a função da memória é mais desenvolvida, mas também a ligação entre o homem e a palavra é mais forte. Lá onde não existe a escrita, o homem está ligado à palavra que profere. Está comprometido por ela. Ele é a palavra e a palavra encerra um testemunho daquilo de que ele é. Nessas comunidades, a pessoa não pode ter uma palavra dúbia. Ela tem que ser ou sim, sim ou não, não. Porque a palavra, ela é verdadeira. As pessoas acreditam realmente e cumprem. Você observa agora nessa imagem um griote se apresentando em Camarões. Isso aqui é uma imagem mais atual. E vamos à atividade. Atividade sobre a tradição oral africana. Livro, página 21. Não esqueçam do nome, o número e o sétimo que você pertence, ou A, ou B, ou C. Aí vem essas 3 perguntinhas. O que dizem Amadou Rampaté Ban, Chimamanda Adichie e J. Kizerbo sobre a construção de uma historiografia africana? Você vai reler o texto que está no seu livro e responder. Segunda, aponte o trecho do texto que apresenta uma explicação sobre a importância da oralidade para as populações africanas. Terceira e última, de acordo com seus conhecimentos, como os historiadores devem analisar as narrativas orais? Converse. No caso aqui, vocês não vão conversar com os colegas porque vocês não podem estar ainda juntos. Mas cada um vai colocar de acordo com a sua opinião, certo? Então, essa primeira aula, vocês têm 5 perguntas para responder. 2 sobre o Império Songhai e 3 sobre a tradição oral africana. Por favor, vamos nos empenhar, vamos nos motivar, vamos estudar com afinco, porque cada um de vocês é detentor do seu sucesso, da sua vontade de estudar, ok? Então, desde já, nós vamos por aqui. A última observação, não esquecer, enviar essa atividade para o meu WhatsApp, somente a atividade, e que ela vai garantir a sua frequência, boas notas e principalmente o sucesso da sua aprendizagem. Conto com seu empenho. E vamos finalizando o nosso Estudando em Casa.